Meus prezados e meus queridos irmãos, que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Eu sou o evangelista Cleverson. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical. A lição que estaremos estudando será a lição de número 1, que tem como tema a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que por bondade de Deus foi um homem escolhido desde o ventre da sua mãe e separado para apóstolo pela vontade do Deus Todo-Poderoso. A sua escolha não era uma escolha humana, a sua escolha era uma escolha divina. Segundo as Sagradas Escrituras, principalmente no livro histórico da Igreja Primitiva, o livro de Atos dos Apóstolos, podemos encontrar no capítulo 9 a conversão deste grande homem de Deus, que se tornou um pregador itinerante, um missionário extraordinário, usado por Deus em sinais, prodígios e maravilha. O tema do nosso trimestre, esse segundo trimestre de 2020, da nossa revista, é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. De fato, a igreja, ela é eleita antes da fundação do mundo. E a igreja, ela é redimida pelo sangue de Cristo, sangue este que nos traz a justificação, sangue este que nos traz a reconciliação com Deus Pai Todo-Poderoso. Sangue esse que é a propiciação pelos nossos pecados. Sangue esse que nos purifica, que nos santifica. Sangue esse que nos coloca em posição de filhos. Então esta igreja, ela é eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então esse é o tema do nosso trimestre. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 livros extraordinários que se encontra no Novo Testamento. Nós temos aqui uma epístola, uma carta doutrinária, escrita especialmente para uma igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. E nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que trata especificamente da história e da biografia da igreja. Nesse livro de Atos nós encontramos as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E encontramos aqui algumas informações de como Paulo passou por esta cidade pregando o evangelho e muitas pessoas se renderam aos pés do Senhor.
primeiro texto que estaremos lendo nessa leitura bíblica em classe será em Efésios, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Leamos também Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. Como podemos ver e observar na nossa leitura bíblica em classe, que Paulo, em Efésios, ele se apresenta, ele se identifica nesta carta como o autor, como aquele que escreveu esta carta. E Paulo mostra aqui a sua autoridade apostólica, que ele não foi escolhido pelos homens, mas ele era apóstolo pela vontade de Deus. E ele se dirige aos santos que estavam em Éfeso como fiéis em Cristo Jesus e que tinha a graça, o favor imerecido e a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Já em Atos dos Apóstolos, esse livro biográfico, nós encontramos neste texto que Paulo, em uma das suas viagens missionárias, chegou a esta cidade por nome Éfeso. Ali já se encontravam alguns discípulos, algumas pessoas que já havia ouvido a pregação do Evangelho, que haviam nascido de novo e aceitado Jesus como Salvador, mas eles ainda não tinham muito conhecimento sobre o assunto do Evangelho. Então Paulo, ele fala aqui, neste capítulo 19, que existe 3 tipos de batismo. O primeiro tipo de batismo que Paulo fala é o batismo de João Batista. Ele mesmo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento. Então, o batismo de João Batista era o batismo de arrependimento. Outro tipo de batismo que o apóstolo Paulo fala nessa leitura bíblica em classe é o batismo em nome do Senhor Jesus. Quando é usado a expressão em nome do Senhor Jesus, era para fazer-se uma distinção entre o batismo de João, a forma do batismo de João e a forma do batismo de Jesus. Então, quando o escritor de Atos dos Apóstolos, o médico Lucas,
ele usa a expressão em nome do Senhor Jesus, enquanto a igreja usava em nome do Senhor Jesus, isso era conforme o mandamento do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 28, Jesus, depois da sua ressurreição, ele mesmo ordenou os discípulos dizendo: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O outro tipo de batismo que Paulo fala em sua pregação para esses 12 homens que já haviam nessa cidade de Éfeso é o batismo com o Espírito Santo. E além de pregar esta mensagem, Paulo, no versículo 6, impõe as mãos sobre cada um deles. E a Bíblia diz que veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então, esses são os dois livros da nossa leitura bíblica em classe. A Epístola aos Efésios, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, que é uma carta doutrinária que esconde algumas informações que a gente precisa saber. Fala de alguns mistérios, alguns historiadores ou até mesmo teólogos chamam esta carta de Carta dos Mistérios. Vou dizer um dos mistérios para você, para a gente não perder muito tempo. Um dos mistérios é o mistério da igreja. A igreja, ela era um mistério no Antigo Testamento, mas a partir da pessoa de Cristo, a igreja, ela é revelada no Novo Testamento. E é isto que Paulo vem dizendo em sua epístola aos irmãos que se encontrava em Éfeso. Então, esse é um dos mistérios. Outro mistério é o mistério do plano da salvação. Porque os judeus achavam que a salvação era só para eles. E a Bíblia nos mostra em Efésio, Paulo nos relata isso, que Cristo veio para unir todos os povos, tanto judeus como gentis, trazer a paz entre eles. Então esses são alguns dos mistérios que a gente pode encontrar na carta aos Efésios, mas que é revelado na pessoa de Cristo e deixa de ser um mistério, algo encoberto, algo oculto, algo que estava no coração de Deus e passa a ser uma revelação. O nosso texto áureo se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 2. O que é texto áureo? É um texto de valor, é um texto de ouro. E o texto diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Somente Cristo Jesus, somente Ele, através dele e da sua obra na cruz do Calvário, nós alcançamos esta graça tão maravilhosa. O favor imerecido de Deus, que mesmo em meio a tantas tribulações, em meio a tantas lutas, nós encontramos a paz verdadeira. O primeiro tipo de paz é a paz vertical, paz com Deus. O segundo tipo de paz é a paz horizontal. Devemos ter paz com todos. E o terceiro tipo de paz é a paz interior,
Paulo escreve aos Gálatas dizendo que essa paz é um fruto do Espírito Santo que opera em nós. Nossa verdade prática diz o seguinte: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. De fato, essa epístola gloriosa, maravilhosa, ela é uma revelação. Ela não é um mistério, ela é uma revelação para a Igreja, do propósito de Deus, o Criador dos céus e da terra, para a sua Igreja, para a Igreja de Cristo. Nesta lição, nós vamos apresentar também o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral desta lição, de todos os tópicos, introdução, textuário, leitura bíblica em classe, é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Os nossos objetivos específicos pela qual todos os professores da escola dominical deste domingo têm que atingir são 3 objetivos específicos. O primeiro objetivo específico é apresentar a autoria e a data da epístola. O segundo objetivo é o quê? Identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E por fim, o terceiro objetivo específico que o professor de escola bíblica dominical deve atingir é a explicar o propósito dessa escrita e a mensagem contida na epístola. Sempre que qualquer professor, qualquer pregador vai utilizar um livro para dar um estudo ou para pregar, ele precisa fazer algumas perguntas que são importantes. Primeiro, quem escreveu? Quando ele escreveu? Para quem ele escreveu? E com qual propósito, objetivo que ele escreveu? Explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Além de ter um propósito, ao escrever esta carta, ela tem um conteúdo, ela tem uma mensagem para esta igreja. Esta igreja que estava em Éfeso e para a igreja dos nossos dias. O ponto central desta lição é a seguinte: em Efésios, Jesus Cristo é o quê? É a cabeça e a igreja o seu corpo. Como assim? Paulo está utilizando uma metáfora. Está dizendo que Cristo está no comando, que Cristo é que comanda a igreja, que governa a igreja, que Cristo está no controle da igreja, que Cristo é o Senhor da igreja, que Cristo está acima da igreja e que a igreja é o seu corpo e que este corpo, como ele disse em Coríntios, tem vários membros e cada membro tem a sua função, mas os membros não fazem o que querem, só fazem aquilo que a cabeça manda, porque é governado pela cabeça, é comandado pela cabeça, a cabeça é o Senhor do corpo. Esse é o ponto central da nossa lição. Vamos para a nossa introdução. A nossa introdução diz o seguinte: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus
para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nessa lição estudaremos aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este assunto, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, a nossa introdução é o seguinte: é que essa epístola, queridos, esta carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, é reconhecida por muitos teólogos, por muitos estudiosos da palavra de Deus, por pregadores renomados, como a coroa dos escritos de Paulo, ou rainha das epístolas. Por quê? Porque nela o propósito eterno de Deus para a igreja é revelado por intermédio da pessoa de Cristo Jesus. Nesta primeira lição, nós vamos estudar o quê? Os aspectos introdutórios e as abordagens doutrinárias desta epístola escrita pelo apóstolo Paulo e pela qual ele aborda de forma clara, objetiva, para a igreja de Éfeso. Ao ler esta carta, ao estudar este livro, ao entender esta lição, nós precisamos prestar uma adoração ao nosso Deus e aperfeiçoar a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, porque esse é o objetivo desta lição e o objetivo da carta aos Efésios. É levar a igreja à adoração e a viver uma vida cristã que agrada ao nosso Deus. Vamos para o nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico vai falar sobre autoria e data. Vamos falar sobre a autoria. Quem escreveu esta carta? Isso é importante. Vamos lá? Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Bom, como podemos ver aqui, o nosso comentarista, grande homem de Deus, o nosso Douglas Baptista, ele é claro em suas palavras, em seu comentário, ele é taxativo, que conforme o costume da época do apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, logo de início, de começo, ele declara a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro biográfico, histórico, fala da conversão deste grande homem de Deus. E ele é citado, um dos seus nomes em Atos dos Apóstolos. No capítulo 9, ele é chamado de Saulo, nome hebraico que significa solicitado. Mas ele também
era conhecido como Paulo, que significa pequeno. O nome Saulo, que foi dado a esse grande homem de Deus, conforme alguns estudiosos, provavelmente foi dado esse nome a ele em homenagem ao primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo que este grande homem de Deus. Então é importante a gente saber que, após Paulo ter um encontro com Cristo no caminho de Damasco, que aquela grande luz se revelou para ele, ele foi mandado para Damasco, a rua direita, onde Ananias orou por ele, e ele passou a ver, a enxergar novamente. Não quer dizer que o seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. Ele tinha dois nomes. Ele tinha um nome hebraico e ele tinha um nome romano. Então, no povo de Israel, ele era conhecido como Saulo. E como romano, ele era conhecido como Paulo. Até porque Paulo se utilizou mais deste nome, Paulo, do que Saulo, porque ficou mais fácil dele evangelizar aos gentios com este nome romano. Então, o autor desta carta é o apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Bom, o nosso subtópico 2 do tópico 1 fala sobre assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo Paulo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Romanos capítulo 11, verso 13. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Então, nós temos a assinatura em todas as cartas escrita por este homem de Deus. E é uma assinatura de autoridade. É uma assinatura apostólica. E Paulo, esse apóstolo, ele se identifica na sua carta não como Saulo, mas sim como Paulo. Por que ele se utiliza agora mais do nome Paulo do que Saulo? Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe importante que devemos observar na epístola escrita por esse homem de Deus é a reivindicação de sua autoridade apostólica, que ele faz questão de descrever com suas penas, pela vontade de Deus. Em outras palavras, isto é, eu não fui escolhido pelos homens. Não foi Pedro que me escolheu, não foi João que me escolheu, não foi Tiago que me escolheu, não foi Mateus que me escolheu, mas quem me escolheu foi Deus. A gente tem que entender e compreender que a verdadeira chamada, ela é soberana, porque Deus escolhe quem Ele quer, e ela é divina. Ela não é terrena, ela é divina, ela vem do céu. Então isso é importante a gente saber. Ainda em nosso primeiro tópico, chegamos ao terceiro subtópico. Uma epístola da prisão.
A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então nós temos aqui uma epístola considerada uma epístola da prisão, porque mesmo em prisão domiciliar, conforme Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo ainda encontrou inspiração e recebeu revelação dos altos céus para escrever essa epístola maravilhosa. Esse período foi um período que Paulo se encontrava preso em Roma. E essa prisão pela qual ele estava preso, não estava preso porque matou ou roubou, mas ele estava preso por amor à palavra do nosso Deus. E Paulo faz questão de se identificar nesta carta com aquele que é prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Isso nos mostra claramente, com essas provas internas nessa carta, que esta carta era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, esta carta ela integra-se o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Foram cartas escritas em momento de angústia, de dor, de tristeza, de isolamento, de adversidade. Mesmo em situação adversa, Paulo encontrava forças, encontrava unção, autoridade para escrever essas preciosas palavras para a igreja de Éfeso, que serve também para os nossos dias. Louvado seja Deus. Ainda sobre autoria e data, nós já descobrimos quem escreveu. Vemos aí descrito a assinatura apostólica de Paulo. Vemos que ele escreveu esta carta de uma prisão domiciliar. Mas a pergunta é: quando é que ele escreveu esta carta? Em que data foi? De acordo com o livro histórico biográfico, o livro de Atos dos Apóstolos, que trata da história da igreja, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Isso está registrado em Atos capítulo 28 e versículo 30. Essa data está entre 60 a 62 depois de Cristo. Não é uma data exata, é uma data aproximada. Mas é a partir dessa premissa que muitos estudiosos chegam à conclusão
que é uma data provável da redação da Epístola aos Efésios. E quem foi o portador desta carta, dessa epístola, foi um dos discípulos que andava com o apóstolo Paulo. Na nossa lição, você, professor, precisa saber a síntese do tópico de número 1 que nós acabamos de estar lecionando aqui neste vídeo da Escola Bíblica Dominical. O apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios, não temos dúvida alguma. E sua data de autoria foi por volta de 61 a 62 depois de Cristo e foi redigida e escrita durante a sua prisão em Roma, uma prisão domiciliar. Vamos para o nosso esboço, o esboço da Epístola aos Efésios, que está aí na sua própria lição, na página de número 6 da sua lição, logo no final do primeiro tópico, nós encontramos aí um subsídio didático pedagógico. E logo abaixo, o esboço da Epístola aos Efésios. Vemos que esta epístola, ela se divide em duas partes. Na primeira parte, nós temos as gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, que está desde o capítulo 1 ao capítulo 3 da carta aos Efésios. E do capítulo 4 ao capítulo 6, nós vamos encontrar instruções práticas para a igreja e para os crentes. Que nós venhamos nos deliciarmos desta maravilhosa epístola, desta carta tão inspiradora, tão gloriosa, escrita pelo nosso irmão apóstolo Paulo. Vamos para o nosso próximo tópico. Próximo tópico, nós vamos estar falando sobre os destinatários. Esta carta, ela foi escrita para os irmãos que estavam na cidade de Éfeso, é claro. Essa cidade era uma cidade importante, era uma cidade que se destacava na época. Essa cidade foi fundada aí por volta de 1150 a.C. Ela tornou-se um centro político, um centro comercial e religioso da Ásia Menor. E além disso, essa cidade era uma cidade litorânea. Ela estava à beira do mar Egeu. E ela tinha um porto glorioso. Então, havia uma grande movimentação comercial. Essa cidade, ela tinha uma rua principal. Ela era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Essa cidade era considerada uma metrópole. Existia nessa cidade por volta aí de 500 mil habitantes. Essa cidade também tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores.
E próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então esta cidade era uma cidade poderosa. É uma cidade que tinha um grande poder político e uma grande movimentação econômica. Mas esse povo dessa cidade era muito religioso. Eles acreditavam em uma deusa chamada Diana, a deusa da fertilidade. Nessa cidade abrigava o templo de Ártemis, todo construído em mármore. E a economia desta cidade dependia aí dos milhares de turistas que visitavam essa cidade para adorarem esta imagem de escultura, essa deusa da fertilidade. A maior fonte de renda desta cidade era o comércio de nichos de prata vendidos neste templo. Por esta razão, quando você lê o livro de Atos, os moradores ficaram alarmados e se levantaram contra o apóstolo Paulo e contra a sua pregação, porque a sua pregação estava atrapalhando o seu comércio, a sua idolatria, as suas mentiras e os seus enganos. Eles não queriam deixar a sua idolatria. Eles viviam de sua idolatria. Viviam desse templo, desta deusa, porque eles produziam muitos nichos de pratas que eram vendidos neste templo. Então dava muito lucro a essas pessoas. Mas o apóstolo Paulo, pregando o evangelho neste local, muitos estavam deixando a idolatria e estavam se convertendo à verdadeira religião, ao verdadeiro Cristo, ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro caminho. Ainda no nosso segundo tópico, vemos que o apóstolo Paulo, ele evangelizou esta cidade, a cidade de Éfeso, por volta de 3 anos. Isso está registrado em Atos capítulo 20 e versículo de número 31. Quando Paulo chegou a essa cidade, a cidade de Éfeso, ele já tinha encontrado ali alguns discípulos, alguns que já haviam aceitado Cristo como Salvador. Paulo os batizou nas águas e os conduziu a receber o batismo com o Espírito Santo, como nós vemos em Atos capítulo 19 e versículo 5 ao versículo 7. Em seguida, queridos, Paulo, ele passou pelas sinagogas por espaço aí de pelo menos 3 meses, está em Atos 19, 8, pregando o evangelho, evangelizando os judeus. Mas os judeus resistiram ao evangelho. Eles se levantaram contra Paulo. E então Paulo não desistiu de pregar nessa cidade,
voltou-se para os gentios, pregando ali constantemente em um salão alugado na escola de Tirano. Nós encontramos esta informação em Atos, capítulo 19, versículo 9. Então ali havia já uma igreja, já havia crentes que serviam a Deus. Mas Paulo continua ali pregando, muitos se converteram, muitos se renderam aos pés do Senhor, muitos aceitaram Jesus, a igreja foi crescendo, a igreja foi se expandindo, os irmãos foram se aprofundando na palavra, mas o apóstolo Paulo tinha que seguir em frente. Segundo alguns relatos em outros livros da Bíblia, em outras epístolas, nós vamos ver que Paulo ele deixou Timóteo como pastor local dessa cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo, ele instruiu bem esta igreja tinha um grande conhecimento da palavra de Deus. Mas com o passar do tempo, segundo está registrado no livro da Revelação, o livro do Apocalipse, esta igreja deixou o primeiro amor. Quantos em nossos dias não estão deixando o primeiro amor? Quantos em nossos dias já se esfriaram, estão estagnados, estão parados, estacionados espiritualmente? Não buscam a Deus como buscavam antes, não oram como oravam antes, não leiam a Bíblia como liam antes, não sente mais a presença de Deus como sentia antes. E então foi-se embora o primeiro amor. Que Deus tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós, e que aconteça um grande avivamento em nossos dias, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, na igreja do Senhor. Que não venha faltar o azeite em nossas lamparinas, que nós venhamos a cada dia estarmos firmes com a nossa casa construída na rocha, que é Cristo Jesus, e fundamentados na sua santa palavra e no seu santo amor. Que nós não venhamos ser só conhecedores da palavra, pregadores da palavra, ensinadores da palavra, leitores da palavra, mas que nós venhamos ser praticantes desta palavra. Que nós não venhamos ficar só na letra, mas que nós venhamos viver em espírito e em verdade. Conforme eu disse, nesta igreja de Éfeso, Deus usou poderosamente o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Deus usava este homem poderosamente, de forma gloriosa, que os lenços e aventais deste grande homem de Deus foram usados para curar enfermos e expulsar demônios. Era levado até onde as pessoas estavam, doentes e possessas de demônio, e essas pessoas eram curadas e eram libertas dos espíritos imundos. Grandes líderes da igreja passaram por essa cidade e por esta igreja. Temos Apolo, que ministrou ali, foi instruído por Priscila e o seu esposo. Temos também Timóteo, que fazia parte da equipe apostólica do apóstolo Paulo e que foi designado para pastorear nessa cidade. E segundo aí
Irineu, que foi bispo do primeiro século, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo do amor, também liderou essa igreja, a igreja de Éfeso. Ainda em nosso segundo tópico, nós temos a saudação epistolar do apóstolo Paulo. Essa saudação é a mais breve de todos os escritos do apóstolo Paulo, porque ele se dirige à igreja, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então ele chama eles de santos, como aqueles que são separados, são diferentes e que são fiéis a Cristo. Estão dispostos a fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. E Paulo os cumprimenta com palavras, com palavras interessantes, como graça e paz, que nos faz lembrar aí nessa expressão o favor gratuito e imerecido de Deus. O Dr. Moody, em suas palavras, ele definiu graça como uma resposta de Deus para a necessidade da humanidade, para a necessidade do homem, sem esperar nada em troca. Paulo, escrevendo a Tito, na sua carta pastoral, ele disse o seguinte: e a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Então essa graça se manifestou e ela trouxe salvação a todos os homens. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era o quê? Uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica, de outra gente, eles não eram judeus, das muitas igrejas da Ásia provenientes de Éfeso. Então, esta é a nossa lição, que fala de uma forma gloriosa em nossos corações. E nós falamos aqui, neste segundo tópico e o quarto subtópico, sobre a saudação epistolar. E a síntese do tópico 2, que todo professor precisa levar em conta, que é um resumo desse tópico, que essa epístola é considerada uma carta circular, dirigida às igrejas da Ásia, começar pela cidade de Éfeso, que é um centro político, comercial e religioso da época. Dando continuidade à nossa lição, vamos para o nosso último tópico. O nosso último tópico vai estar falando sobre propósito e mensagem. Vamos para o nosso propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistério e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está
no controle, que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, no nosso segundo tópico, vai estar falando no primeiro subtópico sobre o propósito. Aparentemente, essa epístola do apóstolo Paulo, essa carta que foi escrita por ele, não aborda nenhum problema específico, como em outras cartas de Paulo, como a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, a carta aos Gálatas. Porém, nos capítulos iniciais dessa carta, nós podemos perceber algumas ênfases que vai sinalizar, que vai apontar a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham de um mundo helênico e praticavam o quê? Religiões de mistérios, mexiam com bruxarias, mexiam com o ocultismo, mas que agora haviam aceitado Cristo como Salvador. Então, Paulo mostra àqueles crentes que Cristo é a cabeça da igreja e que ele está no controle do universo inteiro. Efésios capítulo 1, versículo 20 e versículo 22. Aparentemente, essa epístola, ela não aborda nenhum problema específico, mas, porém, nos capítulos iniciais, nós vamos perceber aí algumas ênfases, que, igual nós falamos, que vai sinalizar solução dessas questões. Bom, também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo Paulo. O passado desses cristãos era marcado pelo quê? Pela imoralidade, bebedeiras. Mas uma vez salvos pela graça, uma vez ter tido encontro com Cristo, ter aceitado como Salvador, eles deveriam adotar um estilo de vida em Cristo. Uma nova vida. Como o próprio Paulo disse na carta aos Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. No Evangelho de João, capítulo 3, o próprio Senhor Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer o quê? De novo. É necessário nascer de novo. Que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar e não pode ver o reino de Deus. Então, Paulo, ele deixa claro nesta carta que aquele que bebia não devia beber mais. Que aquele que mentia deveria somente agora falar a verdade. Aquele que vivia na imoralidade agora deveria viver uma vida de santificação, uma vida separada. Por isso que Paulo chama de santos e fiéis em Cristo Jesus. Paulo ainda destaca em sua carta uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas por um plano universal da redenção. Esse plano eterno da parte do nosso Deus. O propósito sobre esta premissa, podemos considerar que uma das intenções do apóstolo Paulo, do autor da carta aos Efésios, era de atender às múltiplas
as múltiplas necessidades da igreja em uma perspectiva pastoral. Então, é por isso que essa carta, a carta aos Efésios, é apontada por muitos estudiosos da palavra de Deus, por muitos teólogos, por muitos doutores, como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Ainda nesse último tópico, nós temos a mensagem. Assim como Paulo escreveu esta carta com um propósito, ela também contém uma mensagem. E essa mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus Cristo a cabeça, aquele que está no governo, aquele que é o Senhor, aquele que está no controle, aquele que comanda a igreja, e a igreja é o corpo, que é servo de Cristo, que deve obediência a Cristo, que deve fazer aquilo que Cristo manda. Assim nós podemos classificar esses assuntos que giram em torno dessas duas temáticas nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo. Cristo é a consumação. Lembra-se que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, quando ele estava morrendo, ele disse o quê? Está tudo consumado. 2, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo como aquele que é o penhor, como aquele que é a garantia da experiência de salvação, como aquele que nos dá a garantia que Cristo vai voltar para buscar o que lhe pertence, que é a sua igreja. Isso fala do arrebatamento. Por isso que ele é o penhor, né, da experiência de salvação. E 3, o outro eixo temático de número 3 é a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quando o homem caiu no jardim do Éden, o homem perdeu a amizade com Deus e se tornou inimigo de Deus. Então o homem foi expulso do jardim do Éden, mas Cristo veio para ser a propiciação pelos nossos pecados, para apaziguar, para nos unir, para nos reconciliar novamente com Deus e reconciliar todos os povos. Ainda nós vamos encontrar em nosso terceiro tópico, terceiro e último tópico, que o quarto eixo temático é a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. O quinto é um novo estilo de vida baseado o quê? Na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração, na intercessão do Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Então, esta é a mensagem que vamos encontrar nesta carta aos Efésios. É uma carta doutrinária riquíssima em ensinamentos para senhores, ensinamento para servos, ensinamento para novos convertidos, ensinamentos para casais, ensinamento para obreiros e assim por diante. Portanto, essa epístola, ela contém uma combinação de quê? De doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez por nós e do que Ele espera que a sua igreja faça.
Então nunca se esqueça daquilo que Deus fez por nós. Esta carta, ela vai nos dizer isso. Aquilo que Deus fez por nós através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas também vai nos dizer aquilo que Deus espera de nós, servos dele, que fazemos parte desta igreja maravilhosa, o corpo de Cristo, o qual é a nossa cabeça. O que ele quer que você faça? O que ele quer que eu faça? Às vezes, nós pregamos tanto sobre a pregação do cego de Jericó, que a gente fala com tanta ênfase. Aqui Jesus perguntou àquele homem: o que queres que eu te faça? Agora ele te pergunta nessa epístola: o que ele quer que você faça? A pergunta é: você está fazendo? Essa é uma mensagem gloriosa. A síntese do tópico 3, nós vamos ter aí a abordagem da carta, que gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, aquele que governa, aquele que manda, aquele que é Senhor, aquele que está no controle, e a igreja, que é o seu corpo, que tem que obedecer, que tem que fazer aquilo que ele manda. E por fim, a nossa conclusão, para terminarmos a nossa lição de escola bíblica dominical. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então essa epístola gloriosa, a epístola escrita pelo apóstolo Paulo, ela revela um resumo da salvação e como devemos viver a nossa vida cristã como salvos em Cristo Jesus. E nos mostra que o favor imerecido de Deus chegou para nós através de Cristo e que temos que viver uma vida de santidade e alicerçadas na pessoa bendita de Cristo Jesus, que é a cabeça da igreja, e batalhar contra as forças das trevas, porque a Bíblia nos diz que devemos nos revestir da armadura de Deus, para que nós venhamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa é a nossa lição. Que Deus te abençoe poderosamente. Quero te convidar, ao final desta lição, que você venha acessar as nossas redes sociais. Temos aí o link do nosso Facebook, temos o link do nosso blog, teologoclevso.blog.com, e nós temos também o nosso Instagram, temos também o nosso canal no YouTube, IBTPR. Então você pode entrar lá no nosso canal, nós vamos estar compartilhando lá este vídeo e outros vídeos que virão em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o amor de Deus e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos em nome do Senhor Jesus Cristo.